Você já ouviu falar da teoria das 8 sequências? Essa teoria é uma teoria que vai ajudar você a estruturar o seu longa-metragem em 8 blocos narrativos. Antes de eu entrar nos detalhes do que é a teoria das 8 sequências, eu quero primeiro definir o que é uma sequência. A sequência, dentro de um longa-metragem ou até de um episódio de televisão, é uma série de cenas, é um bloco de cenas que tem uma unidade narrativa nelas. São cenas que giram em torno da mesma pergunta dramática, que não é necessariamente a mesma pergunta dramática do filme. Vou explicar. Vamos pensar numa noção de gênero, por exemplo. Vamos pensar num filme de ação em que nosso herói tem que desativar uma bomba que está na cobertura de um prédio. Talvez a nossa sequência seja assim. Nosso herói está em casa, ele recebe um telefonema. Tem uma bomba na cobertura, você precisa desativar. Essa é uma cena. A outra cena vai ver o nosso herói no trânsito, tentando desesperadoramente chegar nesse prédio. Talvez vai ter uma outra cena do nosso herói subindo as escadas. Talvez vai ter uma outra cena do nosso herói brigando com uma pessoa que está protegendo a bomba. E aí talvez tenha outra cena do nosso herói tentando, de fato, desativar a bomba. Isso é uma sequência. É uma série de cenas que giram em torno da mesma unidade narrativa. No filme Náufrago, por exemplo, a gente tem as nossas sequências muito bem estabelecidas. A gente conhece o nosso personagem Tom Hanks, essa é uma sequência. A gente vê o Tom Hanks passando por um acidente aéreo, essa é uma outra sequência. A gente vê o Tom Hanks fazendo um inventário do que tem na ilha para ele poder sobreviver, essa é uma outra sequência. A gente vê o Tom Hanks tentando conseguir comida, uma outra sequência. A gente vê o Tom Hanks tentando construir fogo, essa é uma outra sequência. São pequenos blocos de cenas que giram em torno do mesmo problema, da mesma pergunta dramática. A teoria das 8 sequências ela é complementar à ideia de 3 atos. Tem várias aulas sobre 3 atos aqui. Eu, particularmente, pessoalmente, acho a teoria das sequências um jeito um pouco mais prático de você estruturar o seu longa-metragem, tá? É uma ferramenta para sua caixinha de ferramentas. Não é o mapa do tesouro, não é o único jeito de fazer as coisas, mas é uma ferramenta que eu, particularmente, acho muito prática. Então vamos lá. Vamos pensar o que são essas 8 sequências, de acordo com essa teoria, o que cada sequência deve fazer, e a gente vai pensar nisso sempre em termos de onde a gente está na teoria dos 3 atos também. A sequência 1 é a sequência que abre o filme. E como a gente fala disso bastante na nossa aula sobre o primeiro ato, a primeira sequência, o que ela vai fazer? Ela vai apresentar o nosso personagem ao público. Quem é esse personagem? Como ele vive? Aonde ele vive? Em que época estamos? Quais são as regras desse mundo? E, muito importante, qual é a vida em equilíbrio do nosso personagem, do nosso protagonista? Se os eventos da história não acontecessem, como é que seria a vida dele para sempre? É muito importante a gente ter esse momento da gente conhecer como é que é a vida normal do nosso protagonista por alguns motivos. A gente vai entender o que ele tem a perder, né? Se ele não conseguir resolver o problema dele. 2, é uma oportunidade da gente conhecer o nosso personagem e talvez alguns passos para ele mudar. A gente fala sobre isso no vídeo, sobre arco dramático. Como é que o nosso personagem muda? Quais são algumas das falhas que ele possa ter? Alguns traumas, alguns fantasmas, algumas coisas mal resolvidas do passado do nosso protagonista. Essa é a oportunidade da gente descobrir isso. A sequência 1, ela vai nos levar até o incidente incitante, tá? Essa é a sequência 1. Quem é o nosso personagem? Como ele vive? Qual é a vida em equilíbrio dele até o incidente incitante? E o que é um incidente incitante? Também falamos disso mais profundamente na nossa aula sobre o primeiro ato, mas o incidente incitante é o primeiro sinal de uma disrupção desse equilíbrio. Alguma coisa vai interromper esse equilíbrio que o nosso personagem tem. Pode ser um equilíbrio ruim, não quer dizer que a vida do nosso personagem esteja boa, mas vai ser uma pequena pista sobre os problemas que vão vir adiante. É o Tom Hanks entrando num avião. São pessoas achando um mapa do tesouro, por exemplo. É o chamado para uma viagem. É uma pequena pista do que vai acontecer no futuro do nosso filme. O incidente incitante, ele não é um compromisso que o nosso personagem tem ainda com a jornada do filme. Ele é apenas uma sutil disrupção da vida do dia a dia do nosso personagem. Essa é a sequência 1. Equilíbrio, nossa vida em equilíbrio do nosso personagem, quem ele é, como ele vive, onde ele vive, ele, ela, eles, né, gente? Por favor, estou só aqui dando um exemplo. Até um incidente incitante. Essa é a sequência 1. A sequência 2, ainda estamos no primeiro ato, a sequência 2 vai ver o nosso personagem reagindo a um incidente incitante.
não só reagindo, mas reagindo da forma mais óbvia e desesperada para ele retornar à sua vida comum. É também o que a gente pode chamar de recusa ao chamado. Nosso personagem não quer enfrentar esse problema no momento, tá louco para voltar para a vida anterior dele. É uma oportunidade que a gente tem de ver o nosso personagem um pouquinho fora do eixo, né? A gente está começando a se aprofundar no nosso conhecimento desse protagonista. Ele vai reagir ao incidente incitante, ele vai tentar voltar à vida normal dele, e essa tentativa vai falhar. Essa é a segunda sequência. A segunda sequência, ela vai do incidente incitante até o final do primeiro ato, até o ponto de virada do primeiro ato. Essa é a segunda sequência. O nosso personagem reage a um incidente incitante, tenta voltar à vida comum dele, não consegue, e aí ele precisa se comprometer com a jornada. O final da segunda sequência estabelece a pergunta dramática, que só vai ser resolvida no final do filme. Isso não quer dizer que as próximas sequências não tenham a sua própria pergunta dramática, como eu dei no exemplo da bomba sendo desativada na cobertura. Vou dar exemplos, tá? Então, conhecemos o nosso personagem na vida em equilíbrio dele, vimos ele reagir ao incidente incitante e vimos o nosso personagem se comprometer com a jornada. No final da segunda sequência, o nosso personagem está comprometido com a jornada. Em De Volta para o Futuro, por exemplo, é quando o Marty vai para o passado. O final da segunda sequência vê o Marty viajando no tempo e ele chega no passado. A pergunta dramática do filme, portanto, é: Marty vai voltar à sua vida normal no presente? Mas antes disso, ele tem vários problemas para resolver. O primeiro deles é: preciso encontrar o Doc. Eu preciso encontrar o Doc na versão aqui do passado. Essa é a pergunta dramática da sequência 3 desse filme. Porque a sequência 3 vai ver o nosso personagem no novo e maravilhoso e perigoso mundo do segundo ato. O nosso personagem se comprometeu com uma jornada, ele agora está no mundo novo, não quer dizer que seja um espaço físico novo, mas é um mundo com novas regras, novos aliados, novos inimigos. A sequência 3, a gente às vezes chama de fun and games, jogos e diversão, porque o nosso personagem vai ter saído da vida em equilíbrio dele e ele vai descobrir coisas sobre ele mesmo, vai descobrir quais são os limites, ele vai descobrir quem são os inimigos, em quem que ele pode confiar, ele muitas vezes vai ser testado e ele vai ter que se adaptar a essas novas regras desse novo mundo. Então, De Volta para o Futuro, voltando a esse exemplo, vê o nosso Marty do futuro tentando se adaptar rapidamente às novas regras que é esse mundo no passado. E não só isso, tem essa pequena tensão dramática que é, ele vai descobrir, ele vai encontrar o Doc. Essa é a pergunta dramática da sequência 3 de Volta no Futuro. Enquanto isso, enquanto eles não resolvem essa pergunta dramática, a gente tem outras coisas. A gente vê ele sendo atropelado, a gente vê o Marty conhecendo a mãe dele jovem, tem aquela sequência super esquisita lá da cueca, não vamos falar sobre isso agora, mas essa é a estrutura que esse filme usa. Tem uma pequena tensão dramática, que é, ele precisa descobrir onde está esse Doc, né, do passado, mas enquanto isso a gente vai sendo apresentado a novos problemas e vendo o nosso personagem reagir a esse novo mundo. Essa é a sequência 3. É a primeira sequência do segundo ato. A sequência 4 vai ver o nosso personagem um pouco mais desesperado para retornar à sua vida normal e alcançar o seu objetivo. Então, a gente vai ter um novo problema que vai ser gerado ao final da sequência 3, que agora o nosso personagem tem que resolver. Por exemplo, Marty encontrou o Doc, mas agora ele precisa convencer o Doc do que ele está falando é verdade e convencer o Doc a ajudar ele, né? A Moana encontra o Maui e, de uma forma parecida, ela tem que convencer o Maui de ajudar ela na jornada dela de devolver o coração da Te Fiti. Essa é a tensão dramática dessa sequência 4. A sequência 4, ela vai tentar fazer o nosso personagem tentar resolver um novo problema que surgiu do final da sequência 3. E porque o nosso personagem está um pouco mais desesperado, essa sequência 4 vai nos levar até o midpoint. Essa sequência 4 vai fazer que o nosso personagem aumente o grau de energia e desespero em tentar resolver o problema. E com isso, no final da sequência 4, nosso personagem provavelmente vai obter uma pequena vitória ou derrota, dependendo do seu design narrativo. O midpoint, como a gente fala disso na nossa aula de segundo ato, o midpoint faz duas coisas. A primeira é o nosso personagem, ele obtém uma pequena vitória, uma pequena derrota, porque ele está desesperado, né, ao tentar resolver o problema dele. E também ele vai mostrar o primeiro sinal de mudança. É o primeiro sinal desse arco dramático. Temos uma aula sobre arco dramático aqui, personagens que se transformam. O midpoint, o final da sequência 4, que nos leva ao midpoint, é o final que a gente vai ver o nosso personagem um pouco mais perto do objetivo dele e, tão importante quanto, um pequeno sinal de mudança.
Então, essa é a sequência 4. Ela resolve o problema, ela vê o nosso personagem resolvendo, lidando com o problema que surge no final da sequência 3 e nos levando até o midpoint do filme, até a metade do filme. É o final da sequência 4. Então, nosso personagem está um pouco mais perto do objetivo dele, ele é um personagem que está começando a dar sinais de mudança. Então, agora estamos na sequência 5, que é a terceira sequência do segundo ato. O primeiro ato tem 2 sequências, o segundo ato tem 4 sequências. E agora estamos na sequência 5, matemática, né, gente? Na sequência 5, que é a terceira sequência do segundo ato. A sequência 5 é onde muitos filmes começam a perder um pouco de energia. Então, o que a teoria das sequências fala pra gente? E a sequência 5 é uma ótima oportunidade pra gente explorar as subtramas, né? Talvez ao longo do filme você tenha plantado algumas outras tramas que não sejam a trama principal. Um exemplo muito clássico é a trama do romance. Talvez o seu filme não seja um filme sobre romance, mas ao longo do filme, nosso personagem conheceu uma pessoa, se reencontrou com uma pessoa, e a sequência 5 talvez seja a sequência em que a gente consiga dedicar um tempo exclusivo a essa subtrama. Não precisa ser uma subtrama de romance, pode ser qualquer subtrama, esse é só um exemplo mais clássico. Às vezes a sequência 5 tira o nosso personagem da arena principal do filme, talvez ele vá numa viagem, talvez ele é levado para um outro lugar, talvez ele tenha que ser removido da jornada principal dele por um tempo, louco para voltar, né? Mas essa é a sequência 5. É uma sequência muitas vezes dedicada a subtramas, a viagens, a romances. Ao final da sequência 5, o personagem está tendo um pouco de senso de urgência e agora ele precisa refocar sua energia em resolver o problema e alcançar o objetivo dele. Muitas vezes, esse desespero e essa urgência levam o nosso personagem a cometer erros. Muitas vezes, a sequência 6 é uma sequência onde há alguma traição ou separação do grupo. Nosso personagem se encontra sozinho. Talvez nosso personagem se encontre sem esperanças. É um momento que muitos filmes nos levam a um momento de falta de esperança, de perigo. Muitas vezes é onde o nosso personagem acha que ele vai morrer, como em Guerra nas Estrelas. É como eles estão lá naquele lixão e eles estão crentes que eles vão morrer, né? É quando o Maui e a Moana se separam, tem uma briga, eles se separam. Em muitos filmes é quando, por exemplo, uma mentira é revelada. A sequência 6 é a sequência onde muitas vezes o nosso personagem perde a esperança. É uma pequena derrota, é um momento onde ele se vê sem esperanças, né? A gente também chama isso do low point, do ponto baixo. Nem todo filme faz isso. E se seu filme não tem essa necessidade, confia no seu instinto de contador de história e não faz isso. Não molda a sua história porque alguém disse que tem que ter um ponto baixo. No meu filme predileto, Tubarão, não tem esse ponto baixo. Eles estão no barco, eles estão conversando, eles estão lá trocando histórias, e aí o tubarão chega. Esse é o final da sequência 6. O tubarão se aproxima do barco e agora é ali, é a hora do vamos ver, entendeu? Então, assim, nem sempre a sequência 6 nos leva para um ponto baixo. Se isso cabe na sua história, ótimo. Mas se não cabe, não faz. Não precisa botar a sua história num caminho só porque alguém disse. Confia no seu instinto. Ferramentas para sua caixinha de ferramentas e não são regras. A sequência 6, ela nos leva ao final do segundo ato. O final da sequência 6 coincide com o final do segundo ato. Então, às vezes, vai ter esse ponto baixo, às vezes não tem. Mas o que é importante é que a sequência 7 é a sequência climática. A sequência 7 é a sequência que vai fazer o nosso personagem finalmente encarar o grande obstáculo e conseguir o seu objetivo ou não. É a grande sequência que a gente está querendo assistir desde o início do filme. Marty vai conseguir voltar para sua vida no futuro? Marlin vai encontrar Nemo? A Moana vai conseguir encontrar o coração de Te Fiti? A Evelyn vai conseguir combater lá a grande inimiga dela e voltar para sua vida normal fora do metaverso, em todo lugar ao mesmo tempo? Essa é a sequência 7, é a sequência em que o grande problema da história vai ser resolvido ou não. É o Rocky lutando contra o Creed, é o Brody tentando matar o tubarão. Essa é a sequência 7, é a sequência que a gente está esperando o filme inteiro. É a sequência do clímax. A sequência 7, ela vai do final do segundo ato até o clímax. A sequência 7 responde à pergunta dramática do filme. Se você sabe logo de cara qual é mais ou menos a sua sequência 1, 2 e 7, quando você está começando a pensar no seu filme, você já fez muito do trabalho importante do seu filme. O resto é meio que preencher as lacunas. Não é fácil, tá? Mas, assim, essas são as sequências mais importantes, na minha opinião. Porque você levanta a pergunta dramática e você resolve a pergunta dramática ao final da sequência 7.
Então agora estamos no terceiro ato, né? Sequência 7 é a primeira sequência do terceiro ato. E aí temos essa tal da sequência 8. Se o nosso personagem já resolveu o nosso problema, resolveu o problema dele, já alcançou o objetivo dele, o que falta na sequência 8? Falta a resolução. E são duas coisas, são alguns jeitos que a gente pode encarar essa resolução. Uma é, talvez ao longo do seu filme, tenham histórias que não tenham sido resolvidas na trama principal. Principalmente histórias que giram em torno de relacionamento. Talvez no Dirty Dancing, por exemplo, a sequência 7 é a grande sequência climática da dança, mas falta a Jennifer Grey resolver o problema que ela tem com o pai dela. Muitas vezes é a sequência onde o casal vai se reconciliar, mesmo que essa não tenha sido a história principal do filme. Muitas vezes a sequência 8 é onde os relacionamentos que não se resolveram ao longo do filme se resolvem. Um outro jeito de encarar a sequência 8 é a gente vai reencontrar o nosso personagem na vida normal dele. Depois de todos esses eventos, toda essa jornada que o nosso personagem passou, o nosso personagem vai voltar a um mundo de equilíbrio. Qual é esse novo equilíbrio? Mais importante do que isso, como o nosso personagem mudou e como é que o nosso personagem agora vai encarar esse novo dia a dia dele. Em Procurando Nemo, a primeira sequência que a gente vê é o Marlin, né, no primeiro dia de aula do filho, e a oitava sequência do filme é a mesma coisa, mas agora o Marlin é um peixe mudado. Né? Ele é um peixe relaxado, ele conta piadas, ele é o máximo. Ele deixa o filho dele brincar, ele deixa o filho dele na frente. Então, a oitava sequência é o quê? É um novo equilíbrio do nosso personagem, mas o nosso personagem mudou, ele não é mais o mesmo. Pode ser as duas coisas. Por exemplo, em Missão Impossível, acho que Fallout, né? A sequência 7 é vamos desativar essa bomba nuclear e salvar o mundo. E a sequência 8 são os amigos se reencontrando, todo mundo mudou, tá todo mundo transformado, e vão todos beber um chopp em torno da mesa. A oitava sequência, às vezes, é muito curta, às vezes ela nem é uma sequência, às vezes é uma cena só. Essa é a teoria das 8 sequências. A gente pensa em pequenas unidades narrativas, a gente dá uma pequena pergunta dramática para cada uma delas, talvez não a primeira, né? Porque a primeira a gente está só conhecendo o nosso personagem, mas ao final da primeira sequência teremos uma pergunta dramática. Talvez a oitava também não tenha, porque a oitava resolve todos os problemas, mas se você consegue desdobrar o seu filme e cada momentinho desse ter a sua própria pergunta dramática, você vai ter a certeza de que vai ter sempre uma tensão narrativa, né, no seu filme e, portanto, o seu espectador, o seu leitor, vai estar sempre engajado na sua história, vai ter sempre alguma coisa levando a curiosidade dele adiante. Se você gostou dessa aula hoje, por favor, se inscreva aqui no canal. Você pode sempre entrar em contato comigo pelos comentários ou pelo Instagram, Luísa Parnes. Se você quiser dar sugestão de tópicos, estamos aqui. Muito obrigada por assistir e até a próxima.